compartilhar uma palavra tão maravilhosa. Então, quando a gente pensa, quando Jesus andava aqui na terra, nós vemos que se congregava junto com ele grande multidão. Sempre tinha pessoas indo, levando enfermos, querendo alguma coisa. Por exemplo, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, aparentemente aquele povo, ele também queria uma fonte de alimento, né? Então a gente vê as pessoas recorrendo a Jesus por necessidade. Mas nós hoje vamos ver a passagem que está em Marcos, no capítulo 14, que ela inclusive é transcrita desde Mateus, Marcos e João, vão falar da mesma passagem sobre uma mulher que não foi ter com Jesus pedindo alguma coisa, mas ela foi com Jesus para oferecer algo. Olha que coisa maravilhosa. Então hoje eu creio que o Senhor, ele nos chama a atenção, porque ele já nos deu tanto. Se eu estou aqui é porque o Senhor me proporcionou a vida até hoje. Quantos dias de benevolência, de amor, de cuidado talvez, e talvez não, certamente, cuidado muito mais do que eu ou você imaginamos. Eu sempre tenho certeza e uma expectativa de, se a gente fosse olhar uma retrospectiva da nossa história de vida, nós veríamos milagres que aconteceram e que nos livraram até de morte, que nós não temos consciência, né? Então, hoje, assim, que o nosso coração se enche de agradecimento por Deus, agradecimento pelo que Ele tem feito. E dentro da possibilidade, da situação que você está vivendo, seja grato a Deus. Olhe todos os aspectos e veja que há motivo sim para agradecer. Eu sei que pessoas às vezes que estão em luto estão vivendo aquele luto, têm que viver o luto, mas passando, olhar para a oportunidade que Deus deu de ter convivido com essa pessoa que já foi recolhida, que partiu. Como foi bom o tempo, a oportunidade de ter vivido com essa pessoa, né? A oportunidade de uma mãe ter acolhido um filho, de nós como filhos ter ficado com o pai. Ser grato. Vamos hoje aprender então com a palavra. Então aqui fala a história que Jesus Cristo ele chegou em Betânia, né? Em Betânia havia tido a ressurreição de Lázaro, e daí conta que Jesus estava assentado na casa de Simão, o leproso, e chegou uma mulher. Olha só, então eu vou ler essa passagem aqui a partir do versículo 3 de Marcos 14, que diz que chegou uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. E daí houve uma polêmica. Por exemplo, lá em João vai dizer, inclusive, que alguém disse assim: olha, poderia ter vendido, porque é tão caro, que poderia ter vendido por 300 denários e ter dado aos pobres, né? Então, quer dizer, tinha um cálculo altíssimo do valor que era aquele material. E daí, inclusive, o valor do denário, qual era o valor da diária de um trabalhador. Então, era um valor altíssimo, né? O que essa mulher estava colocando aquele perfume em Jesus Cristo. E Jesus vai dizer para as pessoas que estavam com esse comentário, né? Essa mulher, ela fez uma boa obra, porque ela me preparou, ela me ungiu para o sepulcro, né? Então Jesus Cristo estava, logo em seguida vai relatar que Jesus Cristo vai ser traído. E esse perfume, daí é interessante se a gente olhar rapidamente aqui, porque tem várias coisas que falam sobre a cultura da época. Uma das questões que é bem interessante, que relatam, é que as mulheres elas preparavam um perfume especial para dar ao seu esposo. O marido, ele adquiria esse cheiro, que era um cheiro muito exclusivo. Cada vaso, que é interessante porque o vaso em si já tinha um preço. E o vaso ele não era aberto como os nossos perfumes de hoje, que você poderia tirar um pouco. Não, o vaso era quebrado e todo o perfume ele era dispensado. E quando a mulher fazia isso na noite de núpcia, o marido marcava o relacionamento, o cheiro, né? Então é interessante como Deus ele estava aplicando aí os sentidos, né? E conta-se, inclusive, que essa prática, alguns povos orientes tinham, e ainda conta-se que eles praticavam isso, até porque se o marido fosse à guerra e
porventura acontecesse um acidente dele ficar cego, o cheiro da mulher sempre ele saberia identificar. Então tem muitas coisas interessantes e curiosas, né, a esse respeito. Se fala bastante sobre essa questão do perfume. Mas o mais importante que eu quero hoje refletir é, se nós perguntarmos o que nós temos dado a Deus. E daí eu fico pensando assim, que é como se você for dar um presente de aniversário para uma pessoa que tem tudo, você vai dizer, mas o que eu posso dar para essa pessoa? A mesma coisa para Deus, mas o que eu posso dar para Deus? Se Deus é dono de tudo, se tudo que eu tenho foi Ele que me deu, né? Então, se eu for dar alguma coisa ao Senhor, foi Ele que me deu. O que eu posso dar ao Senhor? Então, a palavra hoje é sobre isso. O que eu posso dar ao Senhor? E daí a gente vai ver pela palavra mesmo que tem coisas que agradam a Deus. Então, o Senhor vai dizer, por exemplo, um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. O que é um coração quebrantado? É uma pessoa que não tem orgulho, não é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que eu digo que eu não preciso de Deus, né? Então, eu sei o meu orgulho, o orgulho de que você é autossuficiente, você não precisa dele. O Senhor vai dizer, não, então isso não me agrada. O que me agrada é uma pessoa que sabe que eu tenho e eu posso dar, e eu tenho sustentação, eu tenho tudo. E daí, olha só, outra coisa que agrada muito a Deus, a fé. A fé, a gente pegar em Hebreus 11, como a fé agrada a Deus. E o que é fé? A fé, a primeira coisa, é a fé de saber que Deus, Ele quer relacionar-se comigo. Isso é fé. Porque não basta você dizer que tenho fé em Deus. Fé em Deus, desculpa a expressão, mas todo mundo tem. Tem até um ditado que até o diabo sabe que Deus é Deus, né? Então não é só saber quem Deus é, mas é entregar a minha vida a Ele também. Deixar que Ele me direcione. Isso é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o versículo. É impossível agradar a Deus sem fé. E o que eu faço sem fé, ele já é pecado. E quando eu me aproximo de Deus, eu devo crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o procuram. Então isso é fé. Fé é eu me aproximar, fé é eu ter intimidade. Outra coisa que agrada a Deus, a intimidade, o relacionamento. A Bíblia vai dizer, inclusive, lá em Hebreus também, que Enoque andou com Deus. E isso deu testemunho de que agradava a Deus e Deus o tomou para si. Ele andava com Deus, andar com Deus. Daí você me pergunta, mas como eu posso andar com Deus? Que negócio é esse? Deus não está com todo mundo? Sim, Deus diz que Ele dá a toda a terra. Ele dá o seu amor, o seu cuidado, Ele dá a chuva, ele cuida, Ele coloca as leis em ordem na natureza. Isso é um cuidado de Deus para toda a humanidade. Mas o que é esse andar com Deus? A gente vê, por exemplo, quando Jesus andava aqui, Ele chamava os seus discípulos para estar íntimos com Ele. Então o Senhor quer uma intimidade, e essa intimidade é a nossa aproximação em adoração, em oração. Daí se você disser assim, mas eu não sei, eu só sei essa, digamos assim, aquelas coisas decoradas. Eu quero que você desenvolva, e eu penso que a palavra de Deus nos ensina a desenvolver com Ele uma conversa sem repetição, uma intimidade, um falar, um compartilhar. O todo momento eu poder dizer, Senhor, hoje aqui está meu dia, obrigada pela noite, obrigada pelo dia que amanhece, é mais um dia, é um presente de Deus. Esse hoje é o meu presente, que eu possa desembrulhá-lo com cuidado e usufruir prazerosamente, alegremente, com gratidão do presente que meu Deus me dá hoje. E eu te chamo para esse presente. É interessante a gente pensar também no primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus é uma coisa inusitada, não foi cura, não foi libertação, não foi ressurreição. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, numa festa de casamento. Jesus era festeiro. Jesus estava na festa de um casamento, foi convidado pelos noivos e lá ele fez o primeiro milagre, que foi o milagre da transformação da água em vinho. Então hoje Deus, quando Ele é convidado, automaticamente o milagre acontece. O convidado não chamou Jesus para fazer o milagre, ele convidou a Jesus e lá houve o milagre. E é isso que eu quero te chamar a atenção hoje. Convide Jesus para andar contigo. Simplesmente convide Jesus para andar contigo.
Enoque convidou Jesus e convidou Deus para andar com ele. E eles andaram, ele andou com Deus e Deus andou com ele. Abraão, deu testemunho também, andou com Deus. Como é lindo esse andar com Deus. Andar com Deus é ouvir a Deus. Ele diz, mas como eu posso ouvir? É muita coisa que vai puxando, né? Então a gente vai ver como eu ouço a Deus. Eu ouço a Deus pelo meu próprio ser interior. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu ouço Deus ouvindo a palavra. Então, eu agrado a Deus também ouvindo a palavra. Então, toda a resposta hoje de como eu posso agradar a Deus, tendo fé, andando com Deus, tendo intimidade com Ele, ouvindo o que Ele me diz na palavra. Tem uma referência em Mateus capítulo 25, que provavelmente é uma profecia para o povo de Israel, né? Mas é muito interessante porque a gente ouve bastante. Quando o Senhor vai dizer, eu acho que até eu vou ler aqui, porque ela mesmo você pensando, pode não ser para hoje, para este povo, mas é uma profecia que foi dada e que nós precisamos atender também. O Senhor vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então, todas as coisas que eu fizer ao outro, fizer ao próximo, eu estou fazendo para o Senhor também. O Senhor vai dizer, se você fizer um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. Né? Então, aquilo que eu faço com compaixão, por amor, é o amor de Deus sendo expresso através de mim. O Senhor vai dizer, inclusive, na sua palavra, que não coloca-se uma luz embaixo da mesa, por exemplo. Não, você coloca lá em cima, as luzes são colocadas em cima. E ele vai dizer, assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, aquilo que eu faço de bom para os outros, né? Aquilo que é agradável, justo, bom, honesto, aquilo que eu convoco a justiça, aquilo que testifica do amor de Deus, isso agrada a Deus. Então, hoje, se a pergunta que nós deixamos logo no início, como eu agrado a Deus? Aí está a resposta. Que hoje o teu coração possa estar voltado para agradar a Deus. E quando você anda com Deus e Ele anda contigo, o milagre automaticamente acontece. E voltando à situação do milagre lá do casamento, o milagre aconteceu. Se hoje a tua vida está uma água, no sentido de não tem cor, não tem colorido nenhum, o Senhor hoje Ele traz um vinho novo. Ele pode transformar em vinho novo. Interessante que muitas pessoas falam do casamento, no sentido que o casamento existiu a lua de mel e nunca mais vai se recuperar, nunca mais vai ser tão bom. O que o Senhor também está dizendo é que o relacionamento sim pode ficar bom e bem melhor ainda. Ele traz o vinho novo, ele traz a alegria, o contentamento da convivência, o contentamento da maturidade, o contentamento de projetar e de sonhar junto, o contentamento de envelhecer até junto, tá? Então vamos em nome de Jesus orar essa palavra. Pai, eu quero te agradecer, porque hoje, Senhor, nós não chegamos a Ti apresentando as nossas necessidades, até porque nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. A Tua palavra até nos diz que antes mesmo que eu peça, o Senhor já sabe o que eu precisava. Então, Tu sabe de tudo. Mas hoje, Senhor, nós queremos que essa palavra, esse desejo que esteve no coração de Maria, de ofertar a Ti o melhor que ela tinha, algo talvez que ia comprometer até o futuro dela, algo de tão valor, que a gente possa, Senhor, Te dar o nosso melhor. E eu sei que algo que é de mais valor de cada um é a sua própria vida. Então hoje nós confirmamos a aliança que nós temos contigo, de que Tu és o nosso Senhor, de que Tu és o nosso Pai, que és aquele que rege as nossas vidas. Nós entregamos a Ti todo o nosso futuro. Te convidamos para a nossa área de relacionamento íntimo. Aqueles que são casados, assim como o Senhor foi convidado para aquele casamento, nós Te convidamos para esse casamento. Assim como Enoque andou contigo, queremos andar contigo. Anda conosco, Senhor. Anda conosco nessa jornada do dia a dia. Anda conosco dando-nos entendimento, sabedoria e projeto.
que nós, Senhor, que somos teus filhos, que temos o fluir do Espírito Santo, possamos fluir em línguas também, pedindo, Senhor, a tua sabedoria, que venhas, que o Senhor possa orar por nós. Ó Espírito Santo, eu não sei o milagre que o meu irmão e a minha irmã precisam hoje, mas assim como tu fizeste milagre na casa, Senhor meu Deus, ali em Betânia, o Senhor ressuscitou a Lázaro. Ali, Senhor meu Deus, como nós estamos vendo nessa palavra, o Senhor transformou água em vinho. Que haja milagre também na minha casa, na minha família, na família da pessoa que hoje está ouvindo e crendo, fazendo essa oração. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus e ofertamos a Ti, Senhor, a nossa vida como algo que possa ser, Senhor, gratificante e de alegria ao Senhor. Em nome de Jesus. Fica na paz.